E aí, pessoal? Aqui quem fala é Maverick Gray, e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada. As coisas começaram a ficar bem mais sombrias desde a aparição da Floresta Ilusória, mas hoje a história vai mergulhar ainda mais fundo nesse mistério. Davy e seu grupo finalmente começam a entender que há algo muito maior por trás da profecia da Árvore Divina. Enquanto isso, novos rostos aparecem em um deles. Pode acabarmos sendo com o coração do nosso protagonista. Então se ajeita aí, coloca o fone e vem comigo, porque o que te espera agora é apenas o começo de algo muito maior. Episódio 14. A Floresta Ilusória, entre sombras e realidade. A noite caía pesada sobre o continente. O vento trazia um cheiro metálico, e o céu parecia engolido pelas nuvens. Miyamura, acompanhado de seu pequeno grupo de aventureiros de classe média, foi o primeiro a sentir uma presença mágica poderosa, pulsando do sul como um coração demoníaco. Isso não é magia, como murmurou um de seus companheiros, inquieto. É energia de um Lorde Demônio, Miyamura. Devemos recuar. Mas Miyamura, teimoso e curioso como sempre, ajeitou o punho da espada. Se for mesmo um Lorde, alguém precisa descobrir o que ele quer aqui. Ignorando os conselhos, ele avançou na direção da energia. Enquanto isso, em Vretia, o rei Kyokantan também havia sentido a mesma perturbação. Reúnam 20 dos melhores aventureiros do reino, ordenou, a voz firme. Quero respostas antes que essa magia atinja a capital. Entre os convocados estava Kazumi Nakamura, um arqueiro cego conhecido por sua precisão absurda. Muitos o subestimavam, mas ninguém duvidava de seus instintos. Horas depois, os dois grupos, o de Miyamura e o de Kazumi, se aproximaram da fonte da energia. O que encontraram não foi um campo de batalha, e sim uma floresta que não existia nos mapas. As árvores se moviam com o vento mesmo sem brisa, e o ar tinha o gosto de sonho e sangue. Um passo em falso, e todos foram engolidos pela névoa. A floresta os separou e os lançou em uma dungeon viva, onde o chão se rearranjava e as sombras sussurravam seus nomes. Foi ali que Miyamura e Kazumi se encontraram. Kazumi ergueu o arco, guiado apenas pelo som da respiração alheia. Quem está aí? Identifique-se. Miyamura, com olhar feroz, respondeu de imediato. Fique longe, todos aqui são inimigos. Kazumi manteve a calma. Eu não sou seu inimigo. Estamos presos no mesmo lugar. Mentira. Isso é uma armadilha, e você faz parte dela. Antes que qualquer um pudesse agir, o chão tremeu. Um rugido profundo ecoou, e das trevas surgiu um monstro colossal, formado de névoa e ossos. Kazumi inspirou fundo. Se quiser viver, lute comigo. Depois você decide se confia ou não. Miyamura hesitou. O rugido ecoou de novo e ele finalmente assentiu. Tudo bem, mas não se aproxime demais. Lado a lado, os dois atacaram. Flechas cortaram a escuridão, enquanto a espada de Miyamura refletia o brilho do fogo etéreo. A floresta parecia observá-los, viva, se alimentando de cada movimento. Mas mesmo depois da criatura cair, a energia mágica não cessou. Algo ainda os observava. Algumas horas antes da partida, Davy caminhava pelos jardins da mansão do conde, quando sentiu algo fora do lugar. Uma presença fina, como um fio de intenção ruim. Seguiu até onde as crianças brincavam, e viu, no meio das flores, um coelho macio demais para ser comum, olhos brilhando como pedaços de vidro. A filha do conde se aproximou, fascinada. O coelho inclinou a cabeça e estendeu a pata. Quando a criatura desfez a máscara, seus dentes se abriram numa geometria que não pertencia a animais. Antes que alguém pudesse gritar, Davy estava entre a menina e a criatura. Pegou a lâmina com um movimento seco. A espada cortou o corpo do demônio ao meio. A carne se remendou, como se nada tivesse acontecido. A coisa avançou com a velocidade de quem não sente dor. Davy não hesitou. Canalizou energia na lâmina. A lâmina da noite riscou o ar, e o demônio se desfez num pó negro que o vento levou. Os guardas chegaram ofegantes. O conde também, olhos arregalados. A menina, já segura nos braços da empregada, tremia mais de susto que de frio. O conde empurrou o queixo para Davy, a gratidão aparente e pesada como uma oferta formal. Conte o que quiser. Nome, recompensa, disse o nobre, a voz procurando firmeza. Davy guardou a espada e limpou a lâmina no próprio manto, com calma que não buscava aplausos. Não quero ouro, respondeu ele, sem cair na pose de sempre.
Só quero que a criança fique segura. Se o senhor pode melhorar as rondas perto do jardim, já ajuda. O conde hesitou, surpreendido pela resposta clara. Davi fez uma leve reverência, pegou a mochila e saiu sem estender promessas. A menina ficou olhando. No rosto havia uma mistura de medo e curiosidade. Davi olhou para trás apenas uma vez, e então se perdeu no caminho para o sul. Mais tarde, já reunidos diante da floresta que não constava nos mapas, Davi e os outros sentiram a mesma borda fria na pele. Daniel, atento, começou a entoar um feitiço de reversão para detectar armadilhas. Mas o encanto reagiu, mal à magia local, um estouro, e Daniel desapareceu como se o chão o engolisse. Taishi entrou em pânico por um segundo. Vamos atrás dele, gritou. Davi não era insensível, mas também não era alarmista. Daniel não é mais o garoto inseguro que conhecemos. Ele se aperfeiçoou. Ainda assim, puxou 2 pedregulhos de teleporte do cinto. Peguem isto, vão com a Shen, e fiquem juntas. Eu entro primeiro e vejo o que a floresta faz. Shen e Taishi aceitaram as pedras com dedos trêmulos. Davi avançou sozinho rumo à névoa. Em poucos passos foi sugado para dentro de uma passagem que cheirava a ferro e lembrança. A dungeon abriu-se com paredes úmidas. Davi caminhou devagar, olhos acostumando-se a pouca luz. Encontrou 2 aventureiros encostados numa parede, já sem forças feridas bizarras que queimavam por dentro. Um deles tentou falar. A voz era um fio. Desculpe, murmurou. Não sabíamos que ele faria aquilo. Antes que pudessem explicar mais, expiraram. Davi sentiu a cabeça bater com perguntas que não tinham resposta. Essas mortes não eram acidentes. Eram aviso. Algo se moveu na sombra. A voz que veio era suave, mais curiosa que raivosa. Então foi você quem derrubou Belial, disse a figura, sem deixar de sorrir. Davi Murazami. Interessante. Davi virou-se devagar. No lugar do rosto que esperava encontrar, havia um sorriso afiado demais para ser humano. Não havia bravata na fala do homem. Havia cálculo. Davi sentiu o ar apertar. Que diabos é você? Perguntou Davi, sentindo a espada pesar no cabo. O outro apenas inclinou a cabeça, como se ponderasse uma nova peça num tabuleiro. Algo que você arrancou do controle alheio. Algo que eu vou recolocar, respondeu. E você será parte do pagamento. A floresta fechou-se mais uma vez ao redor deles, como se aprovasse a ameaça. Davi ajustou a empunhadura. Não havia declarações grandiosas, só o som da respiração, do metal e de uma decisão que precisava ser tomada. Kazumi Nakamura arquejava, com o corpo envenenado e a visão turva. Miyamura lutava ao seu lado, mas o demônio que enfrentavam parecia se alimentar da própria dor. Merda, esse veneno está corroendo meu fluxo de mana, murmurou Kazumi, ajoelhando-se. Como último recurso, ele estendeu o arco e chamou sua coruja espiritual. O animal surgiu com um grasnar seco, seus olhos refletindo o mesmo tom de dourado que os de Kazumi. Através da visão da ave, ele puxou a corda do arco e disparou. A flecha rasgou o ar, um disparo perfeito, mas atravessou o corpo do demônio como se este fosse feito de fumaça. Ilusão, percebeu tarde demais. O demônio sorriu e avançou. Miyamura gritou o nome do companheiro antes de ambos serem engolidos pela névoa. No centro da dungeon, Davi caminhava entre pilares retorcidos. O ar cheirava a ferro e medo. O criador daquele lugar o esperava, envolto por runas flutuantes. Você não pertence a este domínio, disse o ser, e, antes que Davi pudesse reagir, lançou uma magia ilusória. O mundo se distorceu, ecos de vozes, rostos distorcidos, lembranças falsas. Mas Davi fechou os olhos e deixou o silêncio falar mais alto. Quando os abriu novamente, devolveu o feitiço e o transformou. Sua ilusão lunar tomou forma, um reflexo prateado que consumia a mente inimiga por dentro. O criador da dungeon caiu, os olhos vazios, como alguém que acordou de um sonho e esqueceu quem era. Davi caminhou entre os destroços da ilusão até encontrar Kazumi e Miyamura, presos em correntes de mana. Com um gesto, libertou ambos e se pôs diante do demônio que os havia capturado. Não preciso de discursos, murmurou Davi. O golpe veio limpo. A criatura mal teve tempo de compreender o fim antes de virar cinzas. Davi usou as pedras de teletransporte para chamar Shen e Taishi. A magia ilusória começou a ruir, o espaço se torcendo em torno deles. Daniel apareceu logo em seguida, o cajado brilhando intensamente. Aguentem,
Só mais um segundo, disse ele, desfazendo o último resquício do feitiço antes de desmaiar. Horas depois, Miyamura, agora livre, ofereceu abrigo ao grupo. Vocês salvaram mais do que minha vida. Salvou meu nome. Ele suspirou, abrindo um sorriso cansado. Venham, meu dojo ainda é um bom lugar para respirar depois do inferno. No dia seguinte, o grupo foi recebido por dezenas de jovens aprendizes. O dojo era amplo, cheio de tatames gastos e cheirava a madeira antiga. Foi ali que Davi a viu, Shizui. A garota se aproximava descalça, com um kimono leve que deixava os ombros à mostra. O olhar dela era brincalhão, mas havia algo calculado naquele sorriso, uma consciência exata do efeito que causava. Então esses são os aventureiros que derrotaram um demônio dentro da floresta ilusória, disse, parando diante de Davi. Achei que seriam mais velhos. O tom dela fez Davi perder meio segundo de raciocínio. Taishi e Shin conversavam com Miyamura, sem notar nada. Mas Davi sentiu o próprio pulso acelerar, o ar ficando diferente. A gente tenta não parecer tão cansado quanto realmente está, respondeu, com um leve sorriso. Shizui inclinou a cabeça, os cabelos escorrendo pelo ombro. Modesto, gosto disso. Shizui, interrompeu Miyamura, num tom repreensivo. Mostre um pouco de respeito. Ela apenas deu de ombros e voltou a olhar para Davi, como quem confessa um segredo só com os olhos. Davi disfarçou o incômodo ajeitando o manto, tentando parecer neutro. Por dentro, uma parte dele, a parte que sempre se manteve fria e lógica, vacilou. Ela é perigosa, mas não como os outros inimigos que enfrentei. Bem-vindo ao meu dojo, Davi Murazami. Shizui sorriu. Espero que consiga se concentrar aqui. Por um instante, Davi não soube se ela falava de treino ou de outra coisa.